o que eu quero trazer hoje é estar preparado para a volta de Cristo, para o dia final, para o fim dos tempos. Tempo esses que dará fim a essa era que nós estamos vivendo. E para deixar como base aqui, para a gente começar a falar sobre isso, eu gostaria de ler Marcos no capítulo 13, apenas o versículo 32. A gente vai estar lendo outros versículos depois, mas por enquanto apenas esse. Quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Fiquem atentos, vigiem. Vocês não sabem quando virá esse tempo. Amém? O texto que a gente acabou de ler é Jesus respondendo aos discípulos a segunda pergunta que eles fizeram. A primeira, eles fizeram uma pergunta de como eles saberiam que estava aproximando o final dos tempos. Como eles saberiam que era chegada a hora dos fins dos tempos. E Jesus respondeu a eles dizendo sobre vários sinais, várias coisas que estariam acontecendo. E quando vocês percebessem essas coisas estar acontecendo, é que o fim está próximo. E essa segunda que a gente acabou de ler era qual o dia e a hora que isso acontecerá. Então Jesus responde dizendo que o dia e a hora ninguém sabe. Nem ele mesmo sabia, senão somente Deus, o Pai, que está no céu. E para a gente entender um pouco disso aqui que ele disse, que nem o Filho sabe, somente o Pai, a gente precisa usar algo daquela época para ilustrar isso aqui, que Jesus estava usando isso como ilustração, os apóstolos usaram, Paulo usou, Pedro usou, para ilustrar a forma que irá acontecer, para dar mais entendimento, para dar mais clareza à nossa mente, ao nosso entendimento. E o que é usado para ilustrar todo o nosso relacionamento com Jesus, com Deus, como acontecerá a vinda de Cristo, como devemos estar para a vinda de Cristo, como devemos preparar, tudo está relacionado ao casamento judaico, o casamento dos judeus, principalmente daquela época. Naquela época, o casamento judeu acontecia mais ou menos assim. Ele era dividido em 3 fases. A primeira fase, a fase onde os noivos eram apresentados um ao outro. E ali eles selavam ali um compromisso, que estavam dispostos, que gostaram um do outro e que queriam ter um relacionamento. E a segunda fase deste casamento, ela está na fase do noivado, aonde o noivo vinha e firmava ali o compromisso, o noivado. E nesse noivado havia um contrato, onde era assinado, firmando ali aquele compromisso dos noivos. E esse noivado, ele acontecia e era diferente do noivado que a gente conhece hoje. O noivado que acontecia ali, ele era tão sério e tão importante quanto ao casamento. Tanto é que se alguém dos dois morresse durante o período de estar noivos, um era considerado viúvo. Se eles acontecesse alguma infidelidade, alguma coisa que estava naquele contrato e eles quebrassem, eles eram considerados divorciados. Aí você pode ver que é tão sério quanto o casamento mesmo que nós conhecemos hoje. E outra coisa interessante que acontecia aí é que o noivo e o pai do noivo, eles pagavam um dote pela noiva. Pagava pela noiva um alto preço, avaliado de acordo com a noiva, de acordo com as condições do noivo. E a terceira fase
era a fase aonde... Mas antes de falar da terceira fase, eu gostaria de falar mais umas 3 coisas que está neste contrato. Neste contrato está assinado ali, e eles assinaram embaixo, dizendo as partes que o noivo deveria cumprir a partir de agora até o casamento, e as partes que a noiva deveria cumprir até o casamento. E uma das coisas que estava ali naquele contrato, na parte do noivo, é que agora ele deveria ir preparar um lugar para ele morar com sua noiva, para eles viverem após o casamento. E segunda coisa que estava ali naquele contrato que eu gostaria de falar, é que estava ali que ele deveria voltar para buscar essa noiva. Ele precisava, ele era obrigado a voltar para buscar esta noiva. E tem várias outras coisas, mas eu queria mencionar apenas essas. E na parte da noiva estava ali naquele contrato que eles assinavam, que ela deveria estar preparando para o casamento, se mantendo pura, limpa, imaculada para o seu noivo, fiel a ele, se acaso ela não quisesse ter como divorciada ou uma separação, se ela quebrasse aquelas coisas que estavam ali no contrato. E o detalhe importante que tem a ver também com o versículo que a gente leu, é que a gente vai entender agora, é que quando Jesus diz que ele não sabe o dia e a hora, senão somente o Pai, ele está usando exatamente isso. Naquela época, os noivos não sabiam o dia do seu casamento. Eles saberiam mais ou menos a época que iria acontecer, mas não o dia e a hora. O dia e a hora era decidido pelo pai do noivo, que enviava o seu filho para buscar a noiva. Por isso Jesus está dizendo que ele não sabe, somente o Pai. Porque nós somos considerados a noiva e ele o noivo. Então, aqui eu gostaria de trazer pequenas aplicações para a nossa vida. Foi-nos apresentado Jesus Cristo. Jesus Cristo desde o início, desde lá do Jardim do Éden, já foi prometido para nós. E no noivado acontece a fase onde Jesus Cristo pagou o dote, pagou um alto preço de sangue pela noiva. E ali eu e você, ou aqueles que querem ainda fazer este compromisso, este contrato de compromisso com Jesus Cristo, está escrito várias coisas neste contrato, que agora, a partir do momento que a gente fez um compromisso, que ele pagou o dote, que a gente aceitou a ter um compromisso com ele, a parte dele, lembre-se que eu disse que o noivo deveria ir preparar lugar e ele era obrigado a voltar. Eu gostaria de estar lendo essa parte para você, onde Jesus diz isso. Preste bastante atenção e liga e faz uma ligação de uma coisa com a outra. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creia também em mim. Preste bastante atenção. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não lhes teria dito. Olha bem, vou preparar-lhes lugar. E se eu for lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. E a terceira parte do casamento judaico era a parte onde o pai enviava o filho para ir buscar a noiva. Então ele ia buscar a noiva com uma comitiva de pessoas tocando trombeta na frente em direção à cidade onde a noiva morava. E ali ela estava preparada para encontrar com o noivo. E ali ele ia
selava ali o casamento mesmo e voltava agora para umas 7 dias de festa ou mais, onde era celebrado a bodas do Cordeiro. E como eu estava dizendo que Jesus Cristo pagou o dote, nós aceitamos a ter um compromisso com Ele. E nesse compromisso, nesse contrato que é a própria Bíblia, diz que Jesus foi preparar lugar para eu e você. Ele foi preparar lugar. E como está escrito, que Ele mesmo disse, Ele voltará para buscar a igreja, para buscar a noiva imaculada, que está se guardando fielmente para Ele, que está pura, esperando, preparando para a volta do noivo. E então a Bíblia diz que Ele virá, e os anjos virão com trombetas tocando, anunciando a volta de Cristo, e Jesus vai vir e encontrar com a noiva, encontrar com a igreja, e a partir daí vamos para a bodas do Cordeiro, a celebração, a festa, aonde eu e você estaremos com Ele para sempre. Para onde eu estiver, estejais vós também, Ele diz no capítulo 14 aqui, aonde eu li. Gostaria de ler o restante do versículo. Levarei-os para mim, para que onde vocês estejam, eu estejais também. Para onde eu estiver, vocês estejam também. E que o que eu gostaria de trazer com esse vídeo é que Jesus irá cumprir aquilo que está no contrato. Jesus, Ele já foi preparar morada, e agora está esperando apenas o envio do Pai para que Ele venha ao encontro da noiva. E o que eu quero perguntar para você é: você já é noiva de Cristo? Você já faz parte de um compromisso com Jesus Cristo? Você já o aceitou, ter um compromisso com Ele? Ter salvação através de Jesus Cristo? Para ir ao céu, ao casamento com Ele no dia final? Você já fez isso? Você já está em um compromisso com Ele? E se você já fez, você está preparando para esse dia? Você está fiel a Ele? Você está procurando se preparar a cada dia? Está se mantendo puro? Está se mantendo imaculado como noiva perfeita, como a noiva que Ele vem buscar? Que a palavra de Deus diz que Ele vem buscar uma noiva pura, uma noiva imaculada, sem mancha, perfeita, que é fiel a Ele. Você está cumprindo a sua parte do contrato? Eu gostaria de dizer que se você não está cumprindo as partes do contrato, isso pode trazer um divórcio, isso pode trazer uma separação, e uma separação eterna. Eu gostaria de te alertar a mim com esta palavra, que nós venhamos a cumprir o que está no contrato, que é manter-se puro, preparado para Cristo, para a volta, para o Cordeiro de Deus que vem buscar a noiva para casar com ela e ir para a glória, morar com Ele na morada que Ele preparou para sempre. Que eu e você estejamos atentos, olhando os sinais que está acontecendo à nossa volta, que Ele disse que o tempo vocês saberão, apenas o dia e a hora que vocês não saberão. Os sinais estão aí, você pode ver todos os sinais que Jesus disse que dariam como sinal ao fim dos tempos. Está aí à nossa volta, está aí à nossa volta. O que está esperando agora é apenas o dia e a hora. E para isso nós precisamos estar preparados. Precisamos estar cumprindo aquilo que está no contrato. Porque Ele vai cumprir a parte que está no contrato dele cumprir.